Olá pessoal, mais um Diz Aí começando. Esse é o nosso programa, onde juntos aprendemos mais da Palavra de Deus. Você de casa é o meu convidado, é isso mesmo. Vamos até o finalzinho do programa, estudando mais e entendendo dentro do tema que a produção separa pra gente, qual que é a visão bíblica a respeito daquele tema. Será um programa muito abençoado, muito especial. Não estou aqui sozinha, já te adianto isso. Mas antes de revelar aqui tanto o tema quanto a convidada que está comigo hoje, eu preciso passar para você algumas informações importantes. Antes de tudo, o nosso número de WhatsApp. É importante que você tenha o nosso número salvo nos seus contatos, porque é através dele que você manda a sua sugestão de tema pra gente, as suas ideias. É através desse número também que você manda a sua opinião, seu feedback. A gente quer te ouvir e, inclusive, através do WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto, áudio, foto, vídeo assistindo ao programa. A gente só pede para que você não ligue, mas das demais funções você pode ficar à vontade e utilizar o nosso WhatsApp como essa linha de conexão entre você de casa e a nossa produção. Agora você pega o seu telefone, você abre lá no Instagram, vai na lupa e procura por @canal.cjc. E ali você vai conhecer o nosso perfil. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, tem stories ali com bastidores, enquetes e muito mais. Inclusive, novidades, a gente sempre está lançando lá primeiro, então você não pode ficar de fora dessa. @canal.cjc. E não somente este vídeo, mas muitos e muitos outros, com outros temas, outros convidados também. Inclusive, outros conteúdos de outros programas do canal da Juventude Cristã você encontra no nosso canal do YouTube. Então, seja um inscrito do canal CJC Oficial. E é importante que você esteja com o sininho das notificações ativado, combinado? Assim que a gente subir um vídeo, você vai ser o primeiro a ser avisado. E uma coisa interessante do YouTube, que você pode nos ajudar compartilhando. Se esse vídeo for bênção para você, se através desse programa você foi abençoado, então nos ajude compartilhando, espalhando mais essa mensagem. Feito isso, já está inscrito no YouTube, já está seguindo o perfil do Instagram e salvou o número de WhatsApp. Agora sim podemos dar o pontapé inicial no programa de hoje, revelando aqui o tema proposto pela produção. Você do YouTube já sabe qual que é o tema, né? Você da televisão aguenta só mais um pouquinho que já eu revelo. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas para a minha convidada. Veio lá de Caxias para nos prestigiar mais uma vez. Se está voltando é porque gostou do programa, né? Assim a gente espera. Com muita alegria, com muita honra, vamos receber Thaisa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. A alegria toda nossa de poder estar te recebendo mais uma vez. Os outros programas que você participou também foram maravilhosos e esse não vai ser diferente. Amém. Aliás, creio que será ainda melhor, Amém. né? Hoje o nosso tema, eu creio que vai falar ao seu coração. Vamos falar sobre não tenha medo de crescer. Será que no seu dia a dia, né, entre os seus amigos e colegas, você encontra pessoas que têm esse receio? Eu já até falei com algumas pessoas sobre esse tema e muitos ficaram com uma certa dificuldade, mas em qual sentido não tenha medo de crescer? Existe, de fato, muitas pessoas que não querem, não buscam evoluir, não buscam se desenvolver e quando nós levamos, né, para a ótica ali, para o contexto cristão, existem muitas pessoas que estão ali estagnadas, é o famoso Peter Pan, muitas vezes, né, que não quer crescer, quer continuar naquele nível e Deus, Ele quer de nós que a gente venha se desenvolver. A palavra diz para não somente conhecer ao Senhor, mas buscar em conhecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não tenha medo de crescer. E para a gente começar aqui, Thaisa, fala um pouquinho para a gente sobre, dentro do contexto cristão, quais seriam essas fases de crescimento e as características de cada uma dessas fases, para a gente entender melhor. Sim. Ao meu ver, a criança, ela inicia na escolinha, então ela tem aquele apego emocional e afetivo com as tias da escolinha. Então, quando chega o nível dela atingir o teens, às vezes ela fica com aquele receio, que é o medo do novo. Naturalmente falando, né, inicialmente, sobre essa questão do contexto religioso e eclesiástico. Mas espiritualmente tem a questão de você se desafiar a você ir mais, porque já tem ali o pastor que está ministrando a palavra para você, já tem os obreiros que oram por você, você já com uma maturidade, né, uma idade maior para assistir os cultos no salão. Então você entra naquela fase do comodismo. E não podemos, né, ficar no comodismo espiritual. Ali, né? Exatamente, não podemos estagnar, porque tem sempre algo novo. Deus, ele é atraído pela fome. Quanto maior for sua fome, mais experiências você vai ter com o Espírito.
e existe a criança espiritualmente falando, porque pode ser um adulto de, sei lá, 30, já um senhor de 60 anos, mas espiritualmente pode ser uma criança? Sim, aquela célebre frase, né? Maturidade não reflete a idade. E isso nós conseguimos abranger tanto para o lado espiritual quanto para o lado natural também. Tem pessoas que já têm anos na igreja, mas não têm uma vivência com o Espírito. Podemos conversar, você conhece bem, né, em alguns atendimentos. Tem algumas pessoas que só iniciam a fazer um jejum se caso o pastor propor. O pastor não falou para fazer um jejum, então não tem necessidade de fazer um jejum. Sim. Então a pessoa ela se acostuma com aquele alimento que está sendo oferecido para ela ali no culto. Não que é errado, você precisa congregar sim, você precisa ouvir de pessoas que são ungidas e capacitadas, né, para ministrar aquela palavra, mas nada impede de você buscar o seu próprio alimento, você sair do estado da meninice. Né? E pode haver algum medo, você até citou aqui, né, um medo de ser desafiado, esse talvez seja o mais comum, mas existem ali outras razões para que a pessoa prefira estar estagnada e não queira crescer e se desenvolver? Sim, tem a questão do medo do novo, tem a questão do medo do pré-julgamento também das pessoas, e principalmente se ela não vem de um lar espiritual, né? Porque se os pais têm uma influência muito grande sobre isso, se a criança não observa os pais orando, jejuando, buscando, então acaba ela não tendo esse estímulo de buscar o a mais também por ela não ter uma referência. Eu vejo também até, eu separei alguns tópicos, né? De repente, experiências ruins de outras pessoas que ela acabou ouvindo, não, mas fulano fez isso e, sei lá, se decepcionou, se frustrou, ou até saiu da igreja, não sei qual que foi a trajetória daquela pessoa, mas experiências ruins de outras pessoas também influenciam dela querer permanecer onde está, porque se eu me arriscar, pode ser, por exemplo, assim como a gente cita o caso de Pedro, né? Que ele saiu do barco, mas ele depois afundou. Seria quase como contar essa experiência ruim. Mas ele saiu do barco, né? Ele deu um passo ali. Mas só foca que Pedro caiu. Mas a única pessoa, além de Jesus, que andou sobre o mar, sobre as águas, foi Pedro. Então, muita atenção sobre isso. Também o desconforto, como você falou, é o medo do novo, da novidade, de se adaptar novamente. Nós precisamos disso, se adaptar. Naturalmente falando, você desde criança até o momento agora e o todo demais que você irá viver, é constante adaptação a ambientes diferentes, pessoas diferentes, enfim. E outra coisa que impede muitas pessoas é o foco naquilo que a pessoa ainda não tem. Ela está muito limitada e presa naquilo que ela não tem e não enxerga que através daquilo Deus usa a vida dela, né? Com pouco que ela tenha. E ali eu vejo que a glória do Senhor é mais manifesta ainda. Porque não é pela capacidade da pessoa, mas pela glória e pela capacitação do Senhor na vida dela. Então, assim, não deixa o pouco que você tem te limitar. Muitas vezes o diabo usa isso para querer parar a pessoa no caminho. Mas você só tem isso. Se a gente fosse olhar para Davi, o irmão dele, né? Voltando mais ainda, o pai dele, o irmão dele, o rei, o próprio gigante, todo mundo tentou diminuir ele ali e limitá-lo. Mas ele sobrepôs tudo aquilo e venceu. E hoje nós temos ali o grande exemplo do rei Davi. Então não deixa o pouco que você tem te limitar, e muito menos o diabo usar isso para poder parar você no seu chamado. E até falando em chamado, propósito de Deus, você acha que muitas pessoas não buscam crescer e se desenvolver no chamado e na obra por não conhecer o seu chamado, qual que é o seu propósito aqui na Terra? Sim, por não conhecer o seu chamado, por não se conhecer em Deus, e o pior de tudo é não conhecer a Deus. Porque é engraçado, o próprio exemplo que você citou do Davi, todos falaram da baixa estatura dele. Porém, ele sabia que ele era baixo, mas ele não estava focado na baixa estatura dele, estava focado no tamanho do Deus que ele cria e que ele conhecia. Então, essa é a diferença. Quando nós estamos focados nas nossas habilidades ou até mesmo na nossa falta de habilidade, nós não conseguimos realizar. Alguém chega e pega e fala assim, realmente, você não canta, realmente, você fala muito rápido, você fala muito devagar, você gagueja, você não pode. A gente pega e fala assim, é verdade, realmente, eu não posso. E acabamos limitando e não agindo e não executando aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Até porque se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, de vida, de prática, o que mais você vai encontrar são pessoas falhas, mas que Deus usou eles ali, o Moisés mesmo. Dentro da sua gagueira, você falou gago, eu já lembrei dele. Dentro ali do problema de fala, Deus usou ele para falar com multidões, para falar ali com o próprio faraó, que era a maior autoridade na época. Então, nenhuma limitação pode parar você no seu chamado. E é preciso você estar firme no Senhor, na sua identidade, em conhecer quem o Senhor é. E aí já lança aqui uma pergunta, a resposta um pouco óbvia, mas a gente pode desenvolver mais nisso também. Tem como haver crescimento sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus? No natural, sim. No espiritual, não tem como.
No natural você consegue. Temos vários exemplos, né, de pessoas que possuem um bom desenvolvimento, são bons profissionais na área, né, que elas atuam e elas não conhecem a Deus. Porém, espiritualmente, nós sabemos que não existe crescimento sem Deus. Ou você está com Deus ou, infelizmente... É verdade. Quando a gente fala do espiritual, não tem como você crescer no Senhor, se desenvolver no seu chamado, até porque quem fez você, quem é o teu Criador, é Deus. Sim. Quem já te criou com algum propósito, quem é que sabe do seu chamado e do seu propósito? Deus. Como que você quer crescer e se desenvolver se você não tem uma comunhão com Ele diária? A gente vai bater aqui sempre na mesma tecla, porque é essa tecla onde muitos têm falhado, que é nas suas disciplinas, né? Sim. Espirituais. Faça uma autoavaliação. Não estou aqui para te apontar, né? Até porque eu tenho que cuidar também das minhas disciplinas espirituais. E assim todos nós. Será que nós estamos de fato cumprindo com aquilo que, poxa, Deus nos chamou para fazer aquilo? É a oração, é a leitura da palavra. Será que eu não estou falhando com isso? Será que essa não é a raiz de muitos problemas? Agora nós vamos para o caso de hoje. Alguém está enfrentando alguma dificuldade, tem alguma questão e dentro da palavra a gente pode ajudar essa pessoa. Preparada? Vamos lá. Quem mandou foi o Caio e ele escreveu assim: meu nome é Caio, tenho 24 anos, sempre fui um pouco inseguro sobre crescer e assumir responsabilidades. Embora eu esteja terminando a faculdade e tenha um bom emprego, sinto medo de encarar decisões importantes e de tomar a liderança em projetos. Na igreja, tenho sido convidado para assumir cargos de maior responsabilidade, mas a ideia me assusta. Não sei se estou pronto para lidar com as expectativas e os desafios que vêm com essas posições. Por causa desse medo e dúvida, acabo rejeitando todas as oportunidades que surgem. Tenho receio de que isso me impeça de crescer tanto na vida pessoal quanto espiritual e pede um conselho. Diz aí, Thaisa. Josué 1:8 e 9, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Se foi Deus que te chamou, você não tem o que temer. Coloca aquele louvor do morado, então me tira, né? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, vai qualquer um no meu lugar, menos eu. Exato, e você perde a oportunidade de você ter experiências com Deus, que é o principal de tudo. Nós conseguimos discipular pessoas quando nós vivemos um discipulado. Então, se permita, se jogue, tenha experiências com Deus. Claro, procure se aperfeiçoar. A obra de Deus não é brincadeira, é algo muito sério. Dependendo das responsabilidades que estão sendo confiadas nas suas mãos, não tenha medo nem vergonha de falar que não sabe, que não é capaz. De pedir ajuda ao seu líder, ao pastor, enfim. Isso é humildade, né? Exato, quem está te estimulando para te ensinar naquilo que você não consegue, mas o espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual. Então, 90% disso que você precisa, né, desse impulso e desse conhecimento, você vai adquirir no secreto com Deus. É verdade. Você precisa se lançar um pouco mais, né? Sim. Deus espera isso de nós também. Eu até estava acompanhando uma pregação que falava sobre esse assunto e o pastor falou algo que me chamou a atenção. Ele falou sobre a galeria dos heróis da fé. A gente encontra vários nomes lá, né, de várias partes da história, e se você for reparar, os nomes que estão gravados ali foram só de pessoas que atenderam a esse chamado. Sim. Que Deus entregou ali para elas. E como eu já falei no início, não são pessoas que têm ali de repente o melhor currículo, né? As melhores capacidades, o mais bem preparado. Deus usa aquele que está preparado, mas também aquele que é limitado dentro da sua humanidade e que reconhece aquilo, mas que dentro da fraqueza dele o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, quando nós lemos a galeria dos heróis da fé, você não vai ver nenhum nome ali de uma pessoa que até foi chamada, mas ela não atendeu a esse chamado. Então, além de ter um chamado sobre a sua vida, não é só uma ação em sua direção, mas também você precisa corresponder a isso, reagir a isso. E daí o seu nome entra, né, nessa galeria dos heróis da fé. Você fez algo extraordinário, você cumpriu aquilo que Deus tinha para a sua vida. E pense um pouquinho sobre a questão da glória a Deus, como nós falamos também no bloco anterior. É um pouquinho até egoísta da nossa parte não querer fazer isso, por N razões que seja, porque nós roubamos a glória de Deus quando a gente não faz aquilo, nós não nos tornamos aquilo que Deus nos designou para ser. Então, muito cuidado, porque roubar a glória de Deus é uma coisa muito perigosa, né, Sim, Thaisa? Com certeza. E algo que você mencionou sobre a galeria dos heróis da fé é repleta de improváveis. Então, não se limite, seja um improvável do Senhor mesmo.
Exatamente. Deus quer usar a sua vida dentro das suas limitações. Você vai enxergar fraqueza em todos. Você pode olhar para o pai da fé. O único que você não vai enxergar ali uma fraqueza, um erro, uma falha é o próprio Jesus. Mas se você for ver para os outros personagens bíblicos, você vai ver fraquezas, erro, você vai ver mentira, você vai ver até pecado, mas você vai ver ali quantos que se arrependeram e encontraram no Senhor essa misericórdia. Então isso é para mostrar para a gente que dentro da nossa humanidade, o poder de Deus se aperfeiçoa. Dentro da sua fraqueza, Deus é glorificado também, a glória dele é ainda maior. Bom, Caio, a gente deu aqui vários conselhos, né? E acredito que dentro... Bom, Caio, que é o nome do... Só encerrando aqui o nosso caso de hoje, Caio foi a pessoa que pediu essa ajuda pra gente e acredito que vários conselhos aqui já foram úteis para você e no decorrer do programa, creio que Deus ainda vai falar muito ao seu coração. Então, vamos dar continuidade, Thaisa? Vamos lá. Vamos. Eu queria perguntar para você, por exemplo, tem uma frase que eu já comentei um pouco sobre isso aqui, né? Muitas vezes a pessoa escolhe não crescer por razões egoístas. Isso é realmente uma verdade ou é uma falácia? É uma verdade. Temos exemplos bíblicos disso também. Por exemplo, o próprio Gideão, ele foi chamado para ser juiz, né, do povo e ele abriu mão do chamado, né, de estar ali à frente do povo por conta de uma necessidade que ele tinha referente a um relacionamento, enfim. Então, ele abriu mão daquele chamado de algo que Deus confiou, ele pediu experiências, então Deus deu experiências para ele, além da grande vitória sobre os midianitas, mas mesmo assim, devido a algo que ele não quis abrir mão, ele preferiu deixar o chamado de lado por conta da vida secular, pessoal e particular dele. Então, a pessoa que quer ficar no canto dela, né, pode mandar outro no meu lugar, isso aí é perigoso. Exato, porque muitas pessoas lidam com a frustração do não fazer, né? Eu estou muito frustrado porque eu não estou realizando, mas quando vem a oportunidade de você realizar e você não faz. Eu vi esse desenho uma vez, é uma artezinha dessas do Instagram, e que falava sobre essa pessoa que ela não quer fazer e... pelo medo de errar, pelo medo de ser criticada, enfim, né, por N razões. E aí a frase era assim, é muito fácil parecer perfeito quando você não está fazendo nada. Sim. Só que aí vai lidar com isso que você falou, a questão de você se martirizar também por não ter feito. Ou seja, vive estagnado, vive ali uma vida, de repente, em círculos, né, que você não evolui, você não cresce. E imagina se, por exemplo, a criança, quando aprende a falar, ela fala, papá, mamá, não sei o quê, ela fala tudo errado. Sim. Só a mãe entende, para falar bem a verdade. E os pais comemoram aquilo, é uma alegria. E imagino que para Deus, quando a pessoa, né, um bebê espiritual, começa a se desenvolver, é uma festa. Mesmo que falando algumas coisas meio errado, né? Como papá, mamá, como se fosse uma criança naturalmente falando. Mas se passa ali 5 anos e a criança continua com aquela mesma fala, o pai já vai ficar, calma aí. Sim. Se a gente for olhar aqui o quadro que normalmente, né, geralmente a criança já começa a desenvolver mais a fala, vai ver que não é assim mais que está falando, já está mais desenvolto, já está conversando, interagindo. Então, o que eu quero dizer aqui é que independente, eu usei a fala como um exemplo, né, mas pode ser qualquer coisa. Existem características de crescimento e maturidade em cada área da nossa vida. E Deus fica contente em ver a gente passando dessas fases. E se a pessoa ali não quer evoluir, não busca se desenvolver no Senhor, está estagnada numa fase, como é que fica o coração de Deus com isso? Sim. Entristecido também. Porque Deus deu um chamado para ela, um propósito. Deus deu ali capacidade para ela, mesmo como nós falamos em fraquezas, né? Mas Deus deu ali todos os ingredientes para que fosse cumprido aquele propósito. E acredito que Deus fique frustrado ao ver essa pessoa não progredindo e preferindo ficar ali, ainda se martirizando por isso, né? Exato. Foi um excelente exemplo que você usou da fala, assim como também o desenvolvimento, né, da caminhada, que é algo, assim, natural, né? Isso. Nós andamos hoje em dia como se não fosse um desafio para um recém-nascido. Então, ele começa a engatinhar, ele passa por aquele processo, até ele conseguir, né, dar os primeiros passos e assim em diante. Eu vejo muito nessa perspectiva o Senhor também conosco. Ele vai confiando pequenas coisas nas nossas mãos e ele observa o nosso desenvolvimento. Conforme vamos crescendo e correspondendo a esse estímulo, aquilo que foi confiado nas nossas mãos, ele vai derramando cada vez mais, porque ele não é um Deus mau, ele não vai nos dar nada além da nossa capacidade. Sim.
E quando nós falamos para uma criança também, a gente percebe que a criança, naturalmente falando, também é exposta, né? Sim. Ela é exposta ali à rua, micro-organismos, ela vai para a escola, é época onde um pega uma gripe, a sala inteira pega gripe. Sim. Enfim, o que eu quero dizer é que a criança ela é exposta a diversos estímulos, né? No caso, eu dei exemplos ruins, mas diversos estímulos que também a ajudam nesse desenvolvimento. Então, se expor é importante. Uma exposição gradativa, nada que vá fazer mal a você, mas como a Thaisa muito bem colocou, Deus não é mau. Ele vai colocar porções ali, medidas, que você consegue carregar. É um desafio para aquela etapa. Sim. Mas quando você já vencer, vai, que fácil, já venci, aí vem uma pior. Exemplo mesmo que você usou da fala, temos Moisés, que ele negou ao Senhor, falou que não sabia falar, o Senhor falou assim, tudo bem então, o seu irmão Arão, ele é levita, não é? Ele vai falar no seu lugar. Mas conforme vamos progredindo na leitura, não conseguimos observar ali Arão falando com o faraó. Quem fala diretamente com o faraó? Moisés. Então, Deus ofereceu aquele estímulo para você, ok, eu entendo essa sua limitação momentânea, e Moisés também se permitiu a se desenvolver em Deus até que chegou ao ponto que ele mesmo pediu, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Então, existe um preço, né, do crescimento, as dores do crescimento. Já ouviu falar sobre isso? Depois pode pesquisar um pouquinho mais. Antes da gente encerrar, em dicas práticas aqui, em poucas palavras, mas como crescer espiritualmente? Sim. Começa se desafiando. Se você lê apenas um versículo no dia, passe a ler 2 capítulos por dia, crie uma rotina espiritual, se desafie. Hoje em dia na internet temos essa facilidade de buscar planners com temas específicos, os heróis da fé, por exemplo. Se você nunca leu a Bíblia em 1 ano, se proponha, se coloque esse desafio. Nossa, mas nós já estamos em julho. Não é tarde para você começar. Se esforce, com certeza você demonstrando esse seu esforço, esse seu interesse, o Senhor observa isso e como a Júlia mencionou, o coração dele se alegra. E com isso você vai desenvolvendo e quando você vê, você às vezes lê a Bíblia até em menos de 1 ano. Verdade. Não precisa começar orando 3 horas. Exato. Não precisa ler a Bíblia em 1 ano, como você falou, se isso não está dentro do possível para você. Que você leve 5 anos, se for o caso, mas que faça uma leitura bem ali disciplinada, que você seja ali alimentado, porque não é só ler a letra também. Exato. Isso aí, se for ler como um livro qualquer, aí não vale a pena. Exato. É um livro vivo que você está lendo. Então, com muita sabedoria também. Enfim, várias dicas aqui que já foram dadas. Ajudamos o Caio e várias pessoas que também estão nos acompanhando. E acredito que tem gente lá da região de Caxias também assistindo. Então, quem é da região, Thaisa, conta pra gente aonde é o culto jovem, qual que é o dia, o horário e mídias sociais também para ficar por dentro de tudo. Perfeito. O nosso grupo jovem é na nossa sede em Caxias, na Avenida Doutor Manuel Teles, 220, no 3º andar, né, do nosso estacionamento. O culto é todo domingo às 15 horas e você consegue nos achar através do Instagram, @JQVCaxias. Perfeito! Thaisa, muito obrigada! Obrigada, Ju. Volte sempre, o Diz Aí tá de portas abertas para você e para Caxias também. Pessoal de casa, fica com Deus, foi um prazer, uma alegria sempre e eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e ó, tchauzinho! Tchau, tchau! Até a próxima, gente. Deus abençoe. Amém. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!